Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é a professora Michele. Estou de volta com vocês com a matéria de redação para o segundo ano do ensino médio, ok? Nessa aula nós vamos abordar textos narrativos, tá? Alguns exercícios, né? Precisamos treinar, precisamos praticar. Nas últimas aulas nós vimos o enredo, nós vimos o que compõe essa trama, né? Esse enredo aí, o conflito, o clímax, né? Nós vimos o desfecho, a situação inicial do texto, tá? Falamos sobre os elementos que compõem, né, o texto narrativo. O texto narrativo ele é muito importante porque ele apresenta acontecimentos, né, fatos, e você precisa identificar ali os personagens, né, o tipo de narrador, você precisa identificar o tempo e o espaço, né? Tanto físico quanto psicológico. Tudo isso nós falamos, né, nas aulas anteriores, tá? E como isso é cobrado em prova? Nós já sabemos que, por exemplo, no Enem, eles não vão cobrar uma narrativa na produção textual. Geralmente é um texto dissertativo argumentativo, né? Mas o texto narrativo, ele pode sim e cai nos concursos, nessas provas, como questões interpretativas, tá? E aí é importante você ter a prática de leitura, de compreensão de texto, estudo do texto, né? Identificar uma crônica, por exemplo, identificar lendas, fábulas, né? Textos e trechos de textos que narram fatos, ok? Então vamos lá, eu separei alguns aqui para a gente poder começar os nossos exercícios da semana, tá bom? Deixa então eu sair daqui. A gente precisa sempre entender, né, que falar de texto narrativo, você precisa ter o hábito de leitura. Isso é algo, gente, que você desenvolve, né? Você precisa começar. Ah, professor, eu não gosto. A gente escuta muito isso, infelizmente, dos alunos, né? Eu não gosto de ler. Mas é uma realidade que você precisa encarar, enfrentar, desenvolver, porque afinal de contas você está se preparando, né? Está no segundo ano, daqui a pouco vem vestibular. Então você precisa começar a trazer, de fato, esse hábito, tá? Não somente ler as palavras, mas ler e entender o contexto, né? Ler e pensar sobre aquilo que você está lendo, tá? Se permitir, né, conhecer, desenvolver. A leitura traz reflexão, a leitura traz amadurecimento também, né? Então vamos para esse primeiro texto. Olha só, eu procurei trazer aqui textos que já foram cobrados em provas de vestibulares anteriores. Nesse caso aqui, um texto que caiu no Enem, tá vendo? Ó, do ano de 2017, tá? E aí a gente vai fazer, repara, é um trecho, né? E a gente vai fazer a leitura. Faz parte aí, é um trecho de uma obra literária de Machado de Assis. O título é A Causa Secreta. Aí começa assim, para a gente não perder muito tempo, porque afinal de contas os textos são grandes, né? E a gente precisa ler com atenção. Então vamos lá. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou, tranquilo, essa explosão de dor moral
que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Gente, observe esse trecho, né? Você lê, você percebe, parece que você tá vendo a cena, não é isso? A narrativa, ela faz isso com a gente. Por isso que você tem que ler com essa atenção, né? Você lê o trecho e você tenta entrar na história, na cena e imagina a cena. Inclusive, você consegue perceber a atuação dos personagens, o sentimento, né? Por que que ele age dessa forma? Olha o que diz aqui no final, né? Ele fica dali da porta, de longe, saboreando aquela imagem, né? O sofrimento do outro, como é que pode? Entendeu? Então você vai lendo o texto e você vai imaginando, né? Tanto que olha que a palavra aqui, esse trecho diz: essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ele está ali, parece que, né, tendo prazer, saboreando aquela cena, né? Enquanto o outro ali sofre e chora diante da defunta. Então vamos lá. A questão é a seguinte. Antes de irmos para a questão, eu até coloquei um comentário porque o aluno lê muito rápido e ele não presta atenção nesses detalhes. Então olha só. O texto, ele é um trecho do conto Causa Secreta, até, né, tá lá embaixo no rodapé, Machado de Assis, em que um dos personagens, ele sente satisfação ao observar cenas mórbidas. Então, é preciso atenção ao trecho selecionado e ao conteúdo do enunciado. A parte que diz, né, que o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Então, a gente vai ler esse enunciado. Olha o que diz o enunciado. O narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Ou seja, o leitor, ele é levado por meio de estratégias narrativas a observar a cena junto com o personagem. Foi o que eu falei, parece que a gente está vendo a cena acontecer, não é isso? Fortunato, ele está de pé na porta e observa cuidadosamente os gestos do amigo Garcia, do momento em que se aproxima do cadáver até a insinuação de beijo. A questão é, nesse fragmento aí, o que singulariza, olha aqui, o que torna único, né, esse momento, né, o que torna singular esse procedimento narrativo, né, é o que? É o registro da indignação face à suspeita do adultério da esposa. Será que ele ficou lá indignado? A gente pôde perceber isso? Será que é a tristeza compartilhada pela perda da mulher amada? Será que é o espanto diante da demonstração de afeto de Garcia? Ou será que é o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? E aí, o que a gente pôde perceber nessa leitura? O narrador, ele adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato, né? E aí, se você volta lá no texto, Fortunato, ele tá de longe na porta, lembra? Observando tudo aquilo e se deliciando. Pronto, essa palavra aí matou a charada, né, gente? Ele tá então sentindo o quê? Quem se delicia sente o quê, gente? Prazer, né? Então é letra D, olha aí. Prazer da personagem em relação ao sofrimento do outro, né? E aí você tem que ficar atento, né? Você tem que ficar atenta aí a como o narrador conduz a história, tá vendo? E quando fala que o narrador adota um ponto de vista que acompanha, é justamente isso. É esse narrador observador, onisciente, né? Ele é onisciente, porque ele consegue passar os sentimentos, as emoções, né? Os acontecimentos nos detalhes. E aí o leitor consegue interpretar, consegue pegar, né? Esses detalhes no texto, tá? Então, muito bem, fizemos aí a primeira questão de vestibular do Enem, né? Outra questão do Enem aqui, de 2013, ó. E esse trecho faz parte da obra de Clarice Lispector, né? Esse aqui é A Hora da Estrela.
E aí diz assim, vamos fazer a leitura? De repente você conhece, já leu algum trecho, já fez algum trabalho aí no seu livro didático, né? Eles sempre tem alguma coisa. Vamos lá, vamos ler. Começa assim. Perceba como ela escreve, gente. Olha só. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Ela está dizendo aqui que sempre houve, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, eu continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio eu venho, aos poucos, descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte. A morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Bom, Clarice Lispector fala muito, né? Ela é muito subjetiva. A elaboração de uma voz narrativa peculiar. Olha só, essa voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária dela, de Clarice Lispector, né? Essa obra aí é A Hora da Estrela, de 1977, o ano da morte da escritora, inclusive. Nesse fragmento, a gente consegue notar, ou seja, nesse trecho aí que eu li, o que a gente consegue notar, né? Algo que está relacionado, que seja peculiar à escritora, a Clarice Lispector. Se você conhece, já leu alguma obra dela, você vai saber de cara identificar isso aí. Ela é escritora de romances, foi, né? Deixou muitas obras aí que são, inclusive, cobradas como textos interpretativos em concursos. Então, olha só. A gente consegue observar aqui características que são peculiares à escrita da Clarice. Letra A. Ela observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Gente, uma coisa que ela não é indiferente aos fatos. Ela está sempre buscando, querendo saber, perguntando, né? Indo no subconsciente, no intra, né? Então, ela está sempre se voltando para essa questão das emoções, dos sentimentos, enfim. Então, letra A você já descarta. Letra B. Ela relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Vamos continuar lendo as opções. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. E a letra D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Não, né? Em nenhum momento ela menciona aqui dificuldade em escrever alguma história. Não, nada disso. Ficamos então entre a B e a C, não é isso? E a C diz pra gente o quê, gente? Que ela reflete sobre as questões existenciais, não é isso? Ela fala lá do universo, que sempre existiu, não é? Depois ela fala da questão da vida. Então ela faz essa reflexão, né, sobre as questões existenciais. Ok?
e constrói então um discurso, porque quando você vai lendo o texto, o fragmento, parece que ela está conversando com você, não é isso? Então você começa a identificar ali um discurso, tá? Então, muito bem. Então, temos aí a letra C, ok? Outra questão, vamos para a questão que também... Ah, essa aqui, ó, já foi cobrada na UERJ, tá vendo? Universidade aí do Estado do Rio de Janeiro, em 2017. É uma narrativa também. Então, vamos fazer a leitura para a gente tentar fazer aí a compreensão do texto. Bom, Pietro Brum, meu tetravô paterno, embarcou em um navio no final do século XIX. E aí você, gente, quando começar a ler, já vai percebendo, né, o foco narrativo, né, ó, meu tetravô paterno. Então, o que que tem aqui? Tem uma primeira pessoa falando, né, tem um eu aí que está narrando, né, um fato, um acontecimento. Aí ele fala, embarcou em um navio no final do século. Então, olha só, viajou, o avô dela, né, o tetravô viajou, então ela tá contando. Então você já vai montando na sua mente que história é essa que eu tô lendo, né? E aí continua. Esse Pietro Brum, ele viajou no final do século XIX como tantos italianos pobres em busca de uma utopia que atendia pelo nome de América. Pietro queria terra, sim, mas o que o movia era um território de outra ordem. Ele queria salvar o seu nome, encarnado na figura de meu bisavô Antônio. Pietro fora obrigado a servir o exército como um soldado por anos demais. Havia chegado a hora de Antônio se alistar, e o pai decidiu que não perderia seu filho. Fugiu com ele e com a filha Luídia para o sul do Brasil. Como desertava, meu bisavô Antônio foi levado em um bote até o navio que já se afastava do porto de Gênova. Embarcou como clandestino. Ao desembarcar no Brasil, em 10 de fevereiro de 1883, Pietro declarou o nome completo. O funcionário do Império, como aconteceu tantas e tantas vezes, registrou-o conforme ouviu, tornando-o no mundo novo Brum, com M. Meu pai, Argemiro, filho de José, neto de Antônio, bisneto de Pietro, tomou para si a missão de resgatar essa história e documentá-la. No início dos anos 90, cogitamos reivindicar a cidadania italiana. Possuímos todos os documentos, organizados numa pasta. Mas entre nós existe essa diferença na letra. Antes de ingressar com a documentação, seria preciso corrigir o erro do burocrata do governo imperial, que substituiu um N por um M. Um segundo ele deve ter demorado para nos transformar e, com certeza, morreu sem saber. E se soubesse, não teria se importado, porque era apenas o nome de mais um imigrante a bater nas costas do Brasil, despertencido de tudo. Cabia a mim levar essa empreitada adiante. Há uma autonomia na forma como damos carne ao nosso nome, com a vida que construímos, e não com a que herdamos. Eu escolho a memória. A desmemória assombra porque não a nomeamos. Respira em nossos porões como monstros sem palavras. A memória não. É uma escolha do que esquecer e do que lembrar, e uma oportunidade de ressignificar o passado para ganhar um futuro. Pela memória nos colocamos não só em movimento, mas nos tornamos o próprio movimento. Gesto humano, para sempre incompleto. Ao fugir para o Brasil, metade dos Brum ganhou uma perna a mais. O N virou M. Mas essa perna a mais era um membro fantasma. Um ganho que revelava uma perda. Quando Pietro Brum atravessou o mar, deixando mortos e vivos na margem que se distanciou, ele não poderia ser o mesmo ao alcançar o outro lado. Ele tinha de ser outro, assim como nós, que resultamos dessa aventura desesperada. Era imperativo que ele fosse Pietro Brum e depois até Pedro Brum. A evolução, né, gente? As mudanças que a língua vai proporcionando, né?
Muito interessante. Então, olha só. Vamos para essa questão aqui. Nesse texto, a autora ela narra fatos e expõe suas opiniões relacionadas à vinda de sua família para o Brasil, correto? A gente percebeu isso muito bem claramente. Uma dessas opiniões está explicitada em que parte aqui? Em que sentença? Vamos ver a letra A. Opinião, tá? Então foca na opinião, ok? Dentro da narrativa ali, né? Ela está narrando, primeira pessoa, ela está contando, né, essa viagem da família dela. Em algum momento aí ela emite a sua opinião. Então vamos ver em que trecho a gente percebe isso. Na letra A, havia chegado a hora de Antônio se alistar e o pai decidiu que não perderia o seu filho. Na letra B, no início dos anos 90, cogitamos reivindicar a cidadania italiana. Na letra C, antes de ingressar com a documentação, seria preciso corrigir o erro do burocrata do governo imperial que substituiu um N por um M. E na letra D, quando Pietro Brum atravessou o mar deixando mortos e vivos na margem que se distanciou, ele não poderia ser o mesmo ao alcançar o outro lado. Então, olha só, gente. Isso aqui é um fato, né? Ele atravessou. Agora, será mesmo que houve mudança? Será que ele mudaria? Então, aqui ela emite a opinião, ó. Ele não poderia ser o mesmo ao alcançar o outro lado. Né? Como se alguém falasse assim, ih, ele viajou, agora vai voltar? Ah, não vai voltar mais o mesmo. Entendeu? A pessoa já começa a se antecipar e começa a, então, emitir opiniões sobre as mudanças que o outro vivenciou e afetou, né? Porque quando afeta, você também muda. Então é isso, é você perceber em qual trecho aqui, né, a narradora deixa impresso aí a sua percepção, a sua opinião, tá? Então, no caso aqui, letra D, ok? Faça sempre a leitura com calma, gente, com atenção, obedecendo pontuação, obedecendo vírgula, tá? Então vamos lá. A partir da narrativa de um episódio familiar, que foi a que nós acabamos de ler, a autora ela elabora reflexões que vão além desse contexto pessoal, generalizando. Essa generalização pode ser observada no emprego da primeira pessoa do plural no seguinte trecho. Em qual trecho aqui? Mas entre nós existe essa diferença na letra. Um segundo ele deve ter demorado para nos transformar. Pela memória nos colocamos não só em movimento. Ele tinha de ser outro, assim como nós. Repara que em todas elas o nós está presente, né? A primeira pessoa do plural. Mas a questão de generalizar é tornar comum uma ideia, né? Em que sentença aqui a autora, ela quando escreve, é como se ela estivesse dizendo assim que todo mundo faz aquilo, entendeu? De que é igual assim para todo mundo. Então ela está generalizando. No caso aqui, gente, é o da letra C, quando ela diz que pela memória nos colocamos não só em movimento. Então, uma crença, né, ela acredita, ela entende dessa forma, então ela acaba dizendo que todos nós, todas as pessoas, né, se utilizam da memória da mesma forma, ok? Então, aqui ela está generalizando, tá? Perceba isso nessa construção. Afinal de contas, todos nós temos memória. Então, ela acaba tornando algo comum, né, na questão do ato em si, né? Como se todos realmente agissem nessa ideia dela. Opa! Questão 3. Como desertava, o meu pai Antônio foi levado em um bote até o navio que já se afastava do porto. Então, olha só, ele estava deixando, né? Ele estava saindo daquele lugar, ele estava, né, meio que fugindo, vamos dizer assim. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas ele estava desertando. Então, o trecho sublinhado aqui estabelece com o restante da frase o sentido de que será que isso foi a causa? Foi a conclusão? Foi a concessão ou foi a conformidade? Gente, a causa é o motivo, né? Ou seja, qual foi o motivo, né? Dele
ser levado em um bote? Porque ele estava saindo do país, desertando aquele local, né? Então, como desertava, ou seja, é a causa, ok? É o motivo, tá? Entendido aí? Muito bem. Então, vamos seguindo. Diante da conduta do funcionário do governo brasileiro, é possível inferir a seguinte reação por parte de Pietro Brum. O que a gente consegue entender, deduzir, né? Diante da conduta do funcionário do governo brasileiro. A reação por parte de Pietro Brum. Que reação ele teve? Apreço pela nova pátria? Respeito à memória familiar? Ele se tornou submisso às práticas oficiais? Ou ele acabou tendo um desprezo aí pelas regras migratórias? E aí? Né? Ele acabou o quê? Se submetendo, ok? Aquelas práticas oficiais, né? Por quê? Porque foi uma conduta de um funcionário do governo, principalmente naquela época, né, gente? Já que ele queria essa mudança, ele teve que aceitar. Então ele se submeteu, tá? E aí você percebe que nos textos cobrados em provas, né, nesses concursos, não vai perguntar para vocês aquele beabá, né? Quais são os elementos da narrativa? Não, gente. A ideia é que você reconheça os elementos da narrativa nesse momento que você está lendo, que você vai interpretando, que você vai entendendo o texto no todo, para que você possa, assim, responder adequadamente, né? Identificar a partir das sentenças apresentadas, ok? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Todos os professores de redação falam para vocês, tem que ler, treina a leitura, né? A escrita também é importante, as redações são importantes, a produção textual. Então, você precisa ler e escrever sobre aquilo que você leu. Você precisa desenvolver, tá? Seguinte, considere o texto. É outro texto também de prova, né? Ó, UFV, tá? E diz o seguinte: o incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. Érico Veríssimo. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador nesse fragmento aqui. Qual é o papel do narrador aqui? O narrador ele tem um senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. O narrador ele é introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 63. O narrador, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, ele escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou em tal hora. O narrador ele fala de maneira exemplar ao leitor, porque ele considera a sua visão a mais correta. Ou o narrador ele é um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. E aí? Volta lá no texto, dá uma lida. Esse narrador, ele repara que no momento que a gente vai lendo, a gente quase que percebe uma informação, né? É quase que um jornalista ali apresentando uma informação. Então, letra C, ok? Muito bem. Com base no texto abaixo, outra questão, ó, unifenas, tá? Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Vamos entender isso aqui. Você tem um trecho. Olha o que diz esse trecho. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na Rua Xavier 25, Penha,
matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Ponto final. E aí ele pergunta, ele quer saber o quê? O elemento estruturador dessa narrativa não foi interposto no episódio. Se você observar como elementos da narrativa, você vai ver que tem personagens, não é? Tem aqui, ó, Pedro, né? O amigo Joaquim. O lugar onde aconteceu, ele expõe aqui também, tá vendo? Tá? Até a época, ó, matou ontem, né? Da ideia de tempo, né? O fato em si, o fato foi narrado, o acontecimento. Mas como isso aconteceu, gente? Repara que não tem interposto aqui nesse episódio. Então, né? O elemento estruturador que não aparece nesse trecho é justamente o modo. Tá? Como aconteceu? A gente não sabe, só sabe que aconteceu, mas o modo não foi esclarecido, ok? E é perceptível, né? Então você tem aí os elementos, tá vendo? Da narrativa, menos o modo, tá? Então vamos lá. Outro texto. Assim que toca o sinal indicando o fim das aulas, um grupo de alunos sai correndo das salas. Eles não estão com pressa de ir embora, como seria de se esperar, né, após 9h30 de atividade escolar, mas para ir ao pátio, onde vão ensaiar para a fanfarra ou treinar handball. Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam ou abandonavam os estudos, houve um receio inicial em aumentar o tempo de classe com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais da unidade. Olha que interessante, gente. O primeiro parágrafo do texto, até aqui, ó, handball, tá vendo? Nesse primeiro parágrafo, mistura dois tipos aí de textos, né? E aí? Vamos lá. Narrativo, dissertativo, expositivo, narrativo e descritivo, descritivo e dissertativo argumentativo, descritivo, dissertativo expositivo, dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. A gente percebe que há uma narrativa aqui, correto? Ó, assim que toca o sinal, o grupo de alunos sai correndo, então ele está narrando o que está acontecendo, né? Beleza. Então você tem narrativa. É descritivo? Não, ele não está apresentando ali descrição. Mas ele está o quê? Ele acaba que ele expõe ideia, né? O dissertativo expositivo, gente, ele não tem a intenção de convencer como o dissertativo argumentativo, mas ele tem o objetivo de quê? De apresentar, de expor, né? E no caso ali é o que acontece, ele expõe, ele fala que com essa nova medida os alunos passaram a se interessar mais, né? Aumentaram os números de horas de estudo, então eles acabaram ficando mais interessados, porque agora tem também a parte esportiva, né? Enfim, então você percebe que ele expõe, mas ele em nenhum momento tenta convencer apresentando argumentos, nada disso. Ele só expõe as suas ideias. Então você tem um texto que é narrativo com partes ali dissertativa expositiva, tá bom? Deu para entender como você deve aí se preparar e estudar para uma prova com textos narrativos? É desse jeito, lendo com atenção, obedecendo toda a pontuação, pensando, né, nas possibilidades que compõem, os elementos que compõem esse texto, tá? E indo, eliminando as sentenças, não vai por achismo ou vou chutar essa aqui, não. Faça a leitura correta, pensa e você vai chegar na resposta correta, tá bom? É treino, gente. Tem que treinar, tá? Então é isso. Vou terminando por aqui essa aula. E a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau.